Shalom, povo da terra. Estamos aqui mais uma vez no Alerta Podcast, na segunda temporada, e dessa vez para falar sobre música. Por que falar sobre música? Né? Nós estamos vivendo num tempo em que a música ela se tornou uma ferramenta, né? A música já foi, né, um dispositivo, se é que assim nós podemos chamar, de entretenimento. Mas hoje o que nós vemos é muito mais do que entretenimento, né? Eu acredito que os convidados que estão aqui comigo concordam, né? Há muito tempo se faz uso da música para muitas coisas. E é por isso que nós decidimos falar sobre a música. E para falar sobre música, nós temos aqui, né, o Geias, pastor Geias, que é músico, né, formado na ULM, né, Universidade Livre de Música, Instituto Tom Jobim, não é? Isso. Se não me falha a memória. Nós estamos aqui também com a Jerusa, antiga integrante da banda Rara, uma banda muito conhecida aqui no Brasil, em São Paulo. Estamos também com o Gesa, foi o cara que fez o primeiro evento gospel do Brasil, tá? Para quem não sabe, o primeiro evento gospel do Brasil foi feito pelo Gesa, o evento Terceiro Céu, que aconteceu o primeiro em 86. 86, não foi 85? Não, 86. 86, ó, 1986, primeiro evento gospel feito pelo Gesa. E eles tiveram também, né, o Gesa junto com a Jerusa, tiveram uma parceria, né, musical na época com o pastor também Pedro Liache, né, a família Liache. Então, assim, hoje é um dia muito especial para nós, né, porque nós estamos aqui falando sobre uma coisa que permeia a nossa família, né? Porque o Gesa é o meu tio também. A Jerusa não é parte da família, mas é família também por causa da história, né? É uma história assim muito bacana que a gente tá sempre se encontrando. Se não tá num culto, tá numa vigília, tá sempre ali. A gente tá sempre junto. Então assim, é muito especial para mim estar com essas pessoas aqui, né? Falando sobre uma coisa que permeia a nossa família, como eu estava dizendo, música, né? A partir da minha avó, Nilza Mangabeira Dantas, que é mãe dos meus tios, mãe do meu pai. Pianista. Pianista. Sanfoneira. Meu Deus do céu. É uma infinidade de qualidades musicais. Ela conseguiu transferir esse conhecimento e esse gosto apurado pela música para todos nós, né? E por isso nós estamos aqui hoje. Amém? Ô, Gesa, por favor, se apresenta. Fala aí sobre você um pouquinho. Bom, eu me chamo Jesaías, 2 Crônicas 3:21, nome bíblico, e nós começamos a gostar da música desde pequeno. Bacana. Papai pastor, né? Sim. Batista, uma igreja batista, e lá começamos a aprender, porque víamos alguns músicos chegando na igreja e a gente começou a apreciar esses movimentos de músicos e aí começamos a gostar. A mamãe também sendo pianista, também com a sanfona, tocava muito sanfona, acordeon, e a gente via ela tocando. Depois entrou a nossa irmã, né, a Nilzane também, fazendo Vila Lobos, e era piano para cá, piano para lá, e fomos gostando do violão. Gostei muito do violão. E quem nos ensinou a tocar violão também foi uma família maravilhosa ali em São Caetano, que era da Igreja Batista da Vila Gerte. Da Vila Gerte. Era José Félix dos Santos Júnior. E aí nós começamos a aprender. E pronto, aí pegou. A música entrou no sangue e ali não sai mais. E depois disso nós começamos a gostar e eu cresci e quando eu estava na idade de servir o exército, né, de se alistar, eu me alistei no tiro de guerra em São Caetano. E no tiro de guerra também tinha alguns músicos. Só que a gente começou, no tiro de guerra, frequentar assim, ambientes de barzinho, essas coisas com os soldados, né, ali, aquela amizade com o pessoal. E comecei a gostar também das músicas particular, né? Essas músicas que não são da igreja. Música secular. Secular. Aí o que acontece?
vamos ali. Aí os domingos foram ficando para trás. Foi quando a gente começou a gostar das músicas seculares. Era o tempo daquelas músicas do Comodoros também, né? E a gente começou a frequentar ali uma banda, os ensaios de uma banda chamada Linha de Frente, São Caetano do Sul, na Vila Gerte. Uma banda muito bacana. E eu via como eles tocavam e eu fiquei maravilhado, porque tinha um empenho que eu não via na igreja. Sim. Claro. Inclusive, naquele tempo também, as igrejas eram muito tradicionais. Tinha a igreja Assembleia de Deus que não podia entrar bateria, de jeito nenhum. E eu via eles tocando e falei, olha que coisa maravilhosa. Mas, com o tempo, eu fui gostando e fui me envolvendo também. Depois comecei a participar tocando lá com eles. Bacana. A banda chamava Linha de Frente, fazia baile. E a gente começou a frequentar também os bailes. Tinha um micro-ônibus. Era muito... O empenho era maravilhoso. E eu me envolvi. E afastei-me da igreja de Deus, de Jesus, não. Sim. A ponto que o apelido que me deram lá era crente. Cadê o crente? O crente atrasado hoje pro ensaio. Mas que é crente, olha, irmão. Era crente. A gente sempre dava testemunho. E ali eu, desenvolvendo esses ensaios, essas músicas seculares, aprendendo como que fazia, tudo. Conheci também um músico, que inclusive o dono da banda, um grande amigo nosso, apresentou. Jesus, vem aqui, ó, crente, vem conhecer meu professor. Aí quando eu passei assim, eu estava quase chegando onde ele estava, que era um quartinho assim, e estava tocando com violão, um hino da harpa. No jardim onde Cristo me espera. Mas solando no violão, assim, ó. Eu falei, meu, o que é isso? Tem um crente, outro crente aqui? Quando eu vou ver um moreno, assim, baixinho e tal. Falei, mas você toca bem, você toca tudo, toco. Tocando, solando. Como você chama? Elias. Era o Elias, cara. Toca muito. Trombone, teclado, violão, ele esmirilhava. Bacana. Filho de pastor também. Muito bacana. Pastor da Assembleia de Deus lá de Madureira, Rio de Janeiro. Bacana demais. É muito bacana mesmo. Aí foi indo. Depois, aí, fomos indo. Ah, não, mas depois eu voltei para a igreja depois. Sim. Continua? Pode contar? Não, mas vamos fazer o seguinte, vamos perguntar para Jerusa também. Fala com a Jerusa só um minutinho. Jerusa, se apresenta pra gente, um minutinho. Ai. Meu nome é Jerusa Liache, tá? Tá. Fala de novo, Jerusa. Se apresenta pra gente. Meu nome é Jerusa Liache, né? Venho de uma família que tem uma história muito específica com relação à música. A música evangélica. Sim. Música gospel, né? Sim. Meu pai foi um dos desbravadores em relação à musicalidade, né? Meu pai foi produtor musical, né? Ele produziu vários cantores, Washington Alves e... olha, eu não sei os nomes, mas não me lembro exatamente. Eu era muito criança, né? Muito criança quando meu pai fazia isso. Fez até... Eu tinha uns 4 anos quando meu papai vendeu os fonemas para Altos Louvores e depois de vender para Altos Louvores vendeu para Bom Pastor. Até hoje, os fonemas que meu pai produziu foram 30 discos que meu pai produziu na época, muitos conhecidos, quem é das antigas conhecia essa inovação, né, que meu pai era muito à frente da sua época. Meu pai foi uma pessoa que foi desbravadora na música evangélica, né? Na época, ele introduziu vários arranjos com bateria, com sax, com muitas coisas que hoje em dia são aceitas, mas na época não eram muito aceitas no meio evangélico, né? Sim. E arranjos mais modernos, sabe? Se você pega os LPs, tem lá, né, guardado, o papai guardou
os LPs todos que ele produziu, inclusive minha mãe também era compositora, cantava, né? Então, meu pai deu esse pontapé, né, em relação à música evangélica, produzindo vários cantores e viajou pelo Brasil, né? Viajou pelo Brasil na divulgação desses cantores. Que bacana. E aí depois que ele vendeu tudo, ele se dedicou à fisioterapia, né? E nós temos uma clínica até hoje, nós temos uma clínica, se dedicou à fisioterapia, mas começou a se dedicar nessa parte, mas não adianta, né? Tava com ele, essas coisas todas, e tudo isso... A musicalidade não adianta. Não perde. Ele introduziu... meu pai nunca estudou música, ele sabia tocar violão, né? Ele era evangelista do Avivamento Bíblico, né? Então, como evangelista do Avivamento Bíblico, ele viajou também o Brasil inteiro pregando nas tendas de salvação, né? E depois que ele saiu do avivamento, se dedicou à música, tudo, né? Já antes, um pouco de sair, ele já começou a se dedicar à parte de produção, de músicas. E quando nós éramos pequenos, nós formamos o grupo Som de Paz Cordas Mirins, né? E esse grupo Som de Paz Cordas Mirins, nós viajamos também para vários lugares, cantamos em vários lugares, e inclusive cantamos no Silvio Santos, cantamos no Almoço com as Estrelas, cantamos no... Chacrinha, naquele criança, né? Talento infantil, sim. Esses show de talentos que tinha, né? Na época. E aí o Som de Paz de Cordas Mirins ficou um pouquinho para trás. Aí cada um também foi para um canto, né? Mas aí eu me converti. Eu me entreguei para Jesus lá na Igreja Realidade em Cristo, onde eu conheci o Gesa, né? E começamos a ter uma afinidade em relação à família toda, né? Gesa, Jaza, Geias, né? Todos os Jotas. Todos. Os Jotas e os N's, né? Então, minha família toda envolvida com música, começamos a nos envolver também. E lá na Igreja Realidade em Cristo, que é a precursora da Renascer, né? Foi lá que nasceu o Renascer, né? Praticamente, né? Da onde Estevão Hernandes e Sônia Hernandes saíram. Sim. E formaram a Renascer. Era a Realidade em Cristo, a nossa igreja, e eles fundaram a Renascer em Cristo, né? Bacana. Então tem uma história muito ligada aí. E também com o tio Cássio, né? Sim, porque, na verdade, eu me converti mesmo foi no tio Cássio. E passei Igreja aí... Cristo Salva, né? No Cristo Salva. Eu era muito bebê. Né? Que o Gesa também chegou a conhecer tudo. Janires. Aí tem a história de Janires junto com a gente também, porque papai que produziu aquela primeira fitinha do Rebanhão, foi lá em casa, no fundo de casa, que meus irmãos ensaiavam com o Janires e formou aquela fitinha lá. E depois, né, formamos a Banda Rara, que veio a fazer a participação no disco do Gesa, né? Sim. E por conta do Gesa é que eu canto, né? Na verdade, ele que é responsável por eu cantar. Eu limpava a igreja, né? Eu tinha 15 anos, eu me lembro disso. Eu limpava a igreja antes do culto e eles estavam ensaiando, ele e a turma do louvor, né? Sim. E eu estava ali limpando a igreja e eu comecei a cantar. Eu nunca... eu tenho uma influência, assim, dos meus irmãos, né? Meus irmãos gostavam muito de Earth, Wind and Fire, Comissionés, bandas da época funk, soul, rhythm and blues, né? Era a definição que eles mais gostavam, era essa, né? E aí, eu lá, arrumando a igreja lá, comecei a cantar aquela música Vencendo Vem Jesus, né? Sim. E eu comecei a cantar ali de um jeito que nem eu sabia o que significava aquele jeito de cantar, né? Que eu comecei a cantar assim: glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Tipo blue, né? Sim. Bem blue. E o Gesa me
olhou, me viu cantando lá, arrumando a igreja, ele falou assim, nossa, você canta bem. Eu falei, nunca, ninguém na minha vida tinha falado que eu cantava bem. Porque quando eu era criança e participava junto com meus irmãos, eles me botavam para tocar triângulo, porque eu era desafinada, que eu não cantava nada. Eu era assim, a menos com menor musicalidade entre os meus irmãos. Porque meus irmãos eram autodidatas, aprendiam tudo, né? Sim. Eu tentei tocar teclado, dali a pouco o Natinha pega e toma o teclado de mim, né? Começa a tocar melhor que eu, aí deixei para lá. E eu comecei a cantar, e na verdade esse era o meu dom, né? Aí ele começou a falar, me chamar para as coisas, participei do CDzinho. Aí, quando foi para cantar, né, no Rio Floirão, era outra pessoa, né, a Shirley, né, que ia cantar. Que ia cantar as músicas que ele... as duas músicas que ele tinha... dueto, né, eram duetos. Sim. E aí, meu irmão falou assim, não, que a Jerusa ainda tá estudando. Ela tá... Porque meu irmão era muito crítico, né, Gisel era um produtor também. Sim. Ele era muito bom, né? Muito respeitado, né? Por toda a época aí que ele passou a se projetar em relação ao meio, né, evangélico, ele é muito respeitado, tudo. E aí ele fala assim, não, vamos esperar, ela tá muito cedo, tal. E como a outra pessoa deu para trás, né? Ela não quis mais gravar com você, né, Jéssica? Uhum. A Shirley. Aí o Jéssica falou assim, vamos experimentar, vamos ver se, né, vamos tentar. E eu entrei, gravei. Nunca tinha gravado na minha vida, assim, né, só fazendo back. E gravei, foi bom, foi legal, foi uma boa experiência, ficou bom. E é a primeira participação da Banda Rara, né? Foi essa participação dos meus irmãos e minha. E aí depois se formou a Banda Rara. Aí depois vem a história da Banda Rara. Vem a história da Banda Rara, isso aí. Muito bacana, muito... Então, show de bola, né? Porque eu lembro desse disco, eu era um menino. E eu escutava esse disco quando era menino, cara. Eu ia lá nos ensaios, quando eles estavam fazendo. Mas quando você nasceu, Levi, esse disco, você não tinha... Quando esse disco saiu, ele não tinha nascido. Você nem tinha nascido. Não tinha nascido. Nem tinha nascido, porque aí depois a gente... Foi lá em Cornélio, né? Sim. Que eu ficava lá correndo atrás de você. Verdade, Cornélio Procópio. Então, nossas famílias acabaram se juntando muito, né? Sim. Muita amizade, muita... Duas histórias na música que começaram, né, a se aproximar. Sim. O que eu me lembro é que você já fez muito... Antes desse evento que você falou, do Terceiro Céu, que depois nós vamos falar dele especificamente, né? Que foi o primeiro evento... Na época nem tinha o nome gospel, né? Era evento de música evangélica contemporânea. Contemporânea, isso. Aí, mas o gospel foi mais quando a Banda Rara lançou o seu primeiro LP, né? Em 90. Aí, o que acontece? Eu lembro que você fez muitos eventos ali, lá no ABC. Sim. Né? Aí conta um pouco dessa parte aí da época que você começou a fazer os eventos, as bandas. Como que foi essa questão dessa integração musical, né, com as bandas e como foi aceito naquela época essa nova forma de se fazer música, né? Então, nós estamos falando década de 80, né? Começa da década de 80. 80, Quando eu saí da banda, essa banda Linha de Frente, que não era evangélica, era secular, o que ocorre é o seguinte, foi lá na Jurubatuba, Avenida Jurubatuba, em São Bernardo do Campo, tinha uma casa de eventos chamada Funk Music, mas o funk não era esse funk não, de hoje, batidão não, era um funk mesmo. É o groove mesmo. É o groove, aquele blue lá. Mas voltado pro blue. Aí o que acontece? Era um final de semana, se não me engano, era sexta-feira, e tinha um evento lá na Baixada, em Santos. E o show lá era com Tony Tornado. E nós tínhamos que correr, porque o show lá já estava marcado, só que nós estávamos atrasados.
Aí eu falei, tá faltando. Tinha que entrar no transporte particular, que era uma van. E a turma, cadê o crente? Cadê o crente? Tá faltando o crente. Aí acontece. Eu peguei, quando vi todo mundo assim lá, vamos logo, vamos ter que descer. Eu falei, meu Deus, descer pela Anchieta é perigoso. A turma tá atrasada. Não. Peraí. Falei, fiquei com medo. Já era tarde, madrugada. Eu falei, voltei no banheiro, orei, dobrei meu joelho e falei, Jesus, livra-nos desse acidente que domingo eu estou na igreja. Volto para a igreja. Aí, vai, crente, vamos logo. Entrei. Comecei, eles cantaram o pneu. Vai! Eu falei, pronto. É hoje que eu vou para a glória. Aí o que acontece? Quando tá assim, descendo a Anchieta, dá vontade de ir no banheiro. Para aí, eu quero tirar água do joelho, não sei o quê. Aí eu vou urinar. Tá, parou. Foi parando e foi devagarinho a Kombi. E não conseguiu, graças a Deus, não houve... Kombi pra capotar então. Aí foi ali que eu falei, Senhor, obrigado pelo livramento aqui. Deu um livramento, mas eu tive uma visão, rapaz, nesse momento. Eu vi a Kombi rolando e 2 anjos me pegando, tirando assim, me levando pra cima, céu. E meus amigos, olha que crente safado, olha só ele tá indo, Ai, Jesus. Que crente, crente, só você tá indo, olha aqui. Aí eu olhei assim e falei, e eles? Ele fez assim pra mim, como se diz, né? E agora? Aí eu peguei, rapaz, quase eu chorei, falei, meus amigos não podem ficar... Olha, viu o amor, né? Salvação, né? Por eles. Falei, não. Quando chegou lá embaixo, no Santos, todo mundo lá, zoando, porque ali era uma boate famosa. Sim. E o Tony tá lá. Inclusive cantaram a música Glória, Glória, Aleluia, lá, meu, muito bonito. O meu Cristo não tem cor, ele falava, sabe? Ele era negro, né? Sim. Aí, descemos lá, mas o que tem o crente? O crente tá diferente. Não, tá tudo bem. Tudo bem. Falei, obrigado, Deus, obrigado. Domingo tô lá. É, né? Aí chegou no domingo, fui. Primeira Igreja Batista Santo André. Ah, tá. Ainda era a igreja, a construção antiga ainda, porque hoje tá moderno lá a igreja. É uma igreja assim. Fui, fiquei na porta, super lotado, fizeram o apelo, mas eu falei, mas esse apelo tá errado, tem que ser quem quer se reconciliar, né? Porque só aquele apelo, quem quer conhecer Jesus? Falei, não, esse apelo não, eu já sou salvo, não. Aí pegou, falei, volta no domingo que vem, voltei no outro domingo. Eu vi que não fizeram apelo de assim, quem quiser se reconciliar, para se reconciliar, eu peguei e falei, esse mesmo. Entrei. Quer aceitar Jesus? Aí chegou na hora de dar o nome na secretaria, a moça falou, então você está aceitando Jesus hoje, né? Falei, não, estou me reconciliando, já tenho Jesus, já sou crente. Então tá bom, aí anotou lá, tal, voltei, depois recebi a visita de uns diáconos da Igreja Batista, era um senhorzinho, quando ele entrou lá em casa, eu estava lá na sala, meu pai estava lá no gabinete dele, peraí, é o pastor Jeremias? Seu filho, pastor. Seu filho tava lá. Eu falei, bem, graças a Deus que ele criou vergonha na cara aí. Teu pai. Criou vergonha. Aí daí, pronto. Foi quando eu via tudo o que nós aprendemos na linha de frente e começamos então a desenvolver o trabalho para Deus. Porque o Elias falou assim, aquela musicalidade que você tinha visto lá fora, né? Você trouxe para dentro da igreja. Aí eu falei assim, aquele empenho, né? Falei, o Elias tinha dito assim, Gesa, meu sonho é montar uma banda dessa aqui pra igreja, pra Jesus, cara. Olha, com esse empenho, com essa... Então a influência musical, que você tem, essa coisa da força musical que o mundo tem, você trouxe para a igreja, que a igreja esse empenho não tinha. Por quê? O que eu via lá? Eu via o seguinte, os caras, quando erravam uma nota, enquanto a nota não passava certo, eles não paravam. Entendi. Vai lá, vamos. Um errou, começa tudo de novo, no ensaio. Até limpar. Vai de novo. Errou um bumbo lá na... Eu falei,
que é isso? Que era que o Gesiel era assim, né? Gesiel era desse jeito. Eu, quando eu via isso, eu falei, de fora, esse empenho, eu falei, rapaz, olha, os caras não deixam passar nada errado aqui, uma notinha que deu fora. Começava tudo, ele não veio ensaio. E depois tinha um repertório, né? E outra coisa, 3 vezes por semana. Tinha um período longo para ensaiar. Sim. Então era um empenho que eu falei, isso na igreja não tem, a igreja era qualquer coisa, chegou lá, amém, glória a Deus. Aquela conversa assim, os irmãos não reparem, não deu tempo de ensaiar, mas é para Jesus, Deus sabe. É de coração. Não, hoje coração, eu acho que a gente voltou, né, de regredir. A gente estava melhor antes, né? A gente passou um período ruim, evoluímos um pouco e agora parece que regredimos. Esse período que eu vi, aí começamos a dar essa atenção para essas condições, e foi quando nós começamos, eu conheci o pastor Rômulo Feitosa, que ele também tem assim, aquela vocação para teatro, né? Sim. E eu, conversando com ele estava assim, com a intenção de montar uma escola de arte cultural, evangélica, e chamada Salomão Ginsburg. Sim. Lá no Rio de Ramos, na rua Helena Jaquei. E nós tínhamos um escritório ali que nós íamos sempre ali e tal, se reunir. Foi lá que nós reunimos alguns músicos de igreja assim, que fizemos o apelo lá, convite. Apareceu também o Robson Nini, como chama? Severnini, ela apareceu lá também. Ele que te levou lá para a realidade, então? Não, foi o filho do Rômulo Feitosa. Ah, tá. Ronan, negócio assim. Aí foi quando... O Rony. Você lembra dele? Lembro. Rony. Lembro. O Rony que me levou. E lá, o Elias já estava com a gente. Então, o Elias sempre tocava um pouquinho ali, tocava ali, então... Mas continuou na banda linha de frente. Aí foi quando a gente começou, alugamos uma casa grande na Helena Jaquei. Depois ficou até para o Morev, Movimento para a Recuperação de Vida da Irmã Zilda, lá feminino. E aí o Rony, que era filho do pastor Rômulo, falou, Zé, tem um culto lá de segunda-feira, lá no Ipiranga, na Rua Nazaré. Mas aí o que acontece? Antes disso, eu já fazia, eu comecei a montei uma banda e comecei a fazer essa banda para fazer eventos em São Caetano, foi no Tijuco Sul, São Caetano, foi no... Foi isso que você falou, né, gente? Regina, em São Bernardo do Campo. Foi no... Cacilda Becker. Cacilda Becker, lá também em São Bernardo. Eu montei várias bandas. Montei uma banda chamada Filadélfia. Sim. Né? Eu lembro, sei. A Filadélfia também. E começamos a fazer... E a aceitação era boa? Olha, era razoável, porque... Porque nessa época... Né? Muito preconceito. Então, nessa época, os crentes eram meio chamados de fanático, né? Era? Porque eu lembro que eu peguei ainda um pouquinho, assim, o finalzinho dessa época aqui, como eu era filho de crente, neto de crente, tudo crente. Quando eu chegava na escola, falava de Jesus e tal, eu falava assim, é fanático. Eu falei assim, caramba, fanático? Que diabo é isso? Fanático. Não que chamavam a gente de fanático, mas as pessoas tinham muito preconceito com relação ao evangélico. A gente não podia ficar falando porque era a gozação, né? Quando a gente era adolescente, era a gozação. A gente era o quê? 10%? Se na minha época era ruim, na de vocês, meu Deus do céu. Piorou, né? Bem pior. Então tinha muito preconceito, sim. A gente não conseguia falar muito, não. Tinha tanto preconceito com a música evangélica fora da igreja, quanto a música o estilo de música, né? De fora, dentro da igreja. Não, é o estilo, por exemplo, que ele já começou, que ele gostava, que a banda rara, né? Gostava, tinha mais preconceito, porque o rock, ele foi muito mais aceito na época, primeiro ritmo a ser aceito na igreja foi o rock, né? Agora o rhythm and blues, o rap, porque a banda rara foi a primeira a fazer o rap. O primeiro rap que foi feito foi a banda rara que fez. A música falada, né? Que é a música falada, que é a fala no meio de uma música. Sim, né? sim.
Foi a banda rara. E quando nós começamos a cantar esse rap lá na igreja da Vila Gerte, em Batista, da Vila Gerte, eles desligaram a energia para a gente parar de cantar. Porque não era um ritmo muito aceito. O blues, o ritmo em blues e o rap, assim, não era uma coisa muito assim. Era muito dançante, né? Sim. Era uma música muito dançante, o pessoal gostava de dançar. E a gente teve esse problema, assim, de preconceito com relação ao ritmo. Assim, dentro da igreja. Dentro da igreja. Então, tinha dentro no caso, do gênero musical que se tocava e fora porque era crente. Então, mas o gênero musical que tocava naquela época na igreja era aquelas bandas bacanas também. Tinha umas bandas bacanas que era... Mas era bem... Vencedores, né? Vencedores por Cristo. O rockinho, rock... O som maior. Progressivo. Né? Progressivo. Milad, né? Novo Alvorecer. Né? Tinha um Novo Alvorecer também. Toda essa... Mas, tipo assim, mas não tinha fazia, nada igual, mas não fazia parte era do... tipo coral. Tipo assim, tipo um coral, né? Mas não fazia parte da liturgia da igreja. Tipo assim, você não tinha no culto da igreja aquela liturgia com essas músicas, como é hoje. Então, tipo assim, você tinha os cânticos, o inário... Não, tinha alguns hinos, sim, algumas músicas sim. Tinha alguns louvores, sim. Porque tinha muitos cantores na época, já haviam porque muitos cantores. A gente cantava, quando estava na igreja ainda, meu pai aos 14 mesmo, anos. Muitas músicas, sem ser do inário. Então, né? Meu pai também fez algumas músicas que a gente cantava na igreja também. Tinha aquelas músicas que a gente cantava. Eu sou um jovem despertando no ano 2000, o centro de toda a ciência, momento. Meu mestre é um computador, mas aqui dentro de mim só existe o Senhor. Tipo dessas bandas, né? Tinha essas músicas. A gente cantava no grupo de adolescentes, Logos. Entendeu? Tinha o Som Maior também, cantou muito nas igrejas batistas. E essas bandas que vocês estão citando, Banda Elo, né, Som Maior, essas são antes do movimento gospel. Sim, bem antes do movimento gospel. Daquilo que a gente começou a fazer. Até o Janires também era, né? O Janires também, né? O Janires quase mesmo da mesma época, porque foi em 85 que ele gravou. Mas ele que revolucionou também, assim, esse estilo de música diferente. A musicalidade do Janires, ele era um poeta. Né? Em primeiro lugar, ele era um poeta, um compositor, mas a musicalidade dele está muito ligada à poesia. Então, as letras que ele fazia era chocante, era para chocar, rompia paradigmas mesmo, entendeu? E ele também sofreu muito, muito, porque a banda tinha tabaque. E a tabaco é uma coisa que quase nenhuma igreja na época aceitava. Guitarra, nem guitarra. Teve uma vez que ele foi tocar guitarra num lugar, eles puseram o guitarrista dentro de uma sala para tocar, dentro da sala, porque ele não podia ficar lá no templo tocando. Podia se aparecer o som, mas não podia estar lá. Minha vida... coisas assim. Música, minha vida aqui era muito louca. Só faltei correr atrás de avião. Mas Jesus entrou no meu deserto, e mudou o meu coração. Não. Eu era magro que dava dó. Que dava dó. Meu listado era de uma lista só. De uma lista só. Então, tem um monte de loucura que ele fazia. Ele fazia umas músicas do meu coração. Do macaco, que Deus não criou, que o homem não veio do macaco. Ele começava a falar assim, Midian, que dançava na presença de Deus, falava de dançar, né? Naquela época ainda era... Hoje tem ministério de dança, mas naquela época fala que dançar... E as músicas que a gente falava era de dançar, né? Então, tinha muito preconceito, né? E a Janires foi um inovador, um desbravador mesmo, mas ele era muito, muito de Deus. Esse cara, meus irmãos contam o testemunho dele, né? E fala que ele, assim, falava assim, nós vamos cantar lá na Paulista, lá na escada lá da Gazeta, que é onde fica o prédio da Gazeta, né? Aí eu falei assim, não, você tá louco? Vamos lá, não. Não, vamos sim, vamos lá. Ele subiu na escada lá, montou os equipamentos lá, e começou a tocar, e o povo começou a tirar sarro, gozar, né? E o Gisele falava assim, mas era incrível, porque começava do meio para o final, todo mundo chorando, todo mundo se arrependendo, e ele
E ele pregava, ele era um evangelista, ele era um evangelista nato, né? Tanto é que ele não parava em lugar nenhum, ele viajava o Brasil todo, né? Mas Deus recolheu ele, né? Deus recolheu ele. Inclusive, quando Deus recolheu ele falou, veio, esquece de Minas, e falou com Pedro Liasse, né? Pedro Jesus. Ele veio de Minas, foi lá no estúdio do Jerubal, pediu uma coisa para ele, pegar uma coisa. Os equipamentos lá, foi para fazer um evento. Meu irmão tinha uma loja na época, né? E ele trazia coisas. Jerubal amava demais Janires, porque desde que ele conheceu ele, né? Ele tinha um apreço, uma amizade muito grande com ele, assim, um carinho muito grande com ele. Meu pai conversou com ele também. Aí ele saiu daqui, foi para lá de volta e faleceu. Ele foi o único a morrer. Caramba. O ônibus inteiro. Meu Deus. Então, só posso falar que foi Deus que levou, né? Deus recolheu mesmo. E ele ficava sempre evangelizava o motorista, evangelizava quem estava do lado dele. Ele não tinha tempo ruim para ele não falar de Cristo. E ele era muito usado por Deus, e Deus usou muito a vida dele para converter muitas almas mesmo para Jesus. Ele veio das drogas, né? Ele teve um momento de libertação, a tia Alete que cuidou dele, né? Senobão, Senhor é a nossa bandeira. E ele... Muitas músicas lindas que ele tem. Ele tem uma música que... E ele ia para uns estilos de música assim, do nada, ia para lá, pro samba, ia pro... essa música mesmo... Era um baião. Minha vida aqui era muito louca. Situando o pessoal novo que não sabe, Janires foi o fundador do Rebanhão, né? Rebanhão. Aí o pessoal fundador do Rebanhão e da Banda Azul também. Banda Azul, Banda Azul. Ia fazer o lançamento da Banda Azul quando aconteceu o acidente lá em Minas. Que ele veio dos Estados Unidos, né? Ele parece que ele fez umas músicas assim que tem uma música dele muito linda que fala faz uma analogia, né, sobre uma cidadezinha e aquilo que a gente vê e a realidade da cidade, né? Sim. Atrás daquele monte tem uma cidade com casinhas brancas, casarões, moças nos portões, velhos na janela. E a velha Maria Fumaça descansa na praça assistindo a bandinha. Toca valsas e canções pros corações dos velhos namorados. Aí ele fala outra realidade. Atrás dessa cidade tem uma realidade. Casinhas brancas pichadas, palavrões, fracassos nos portões, pecados nas janelas. E a velha Maria Fumaça assiste as desgraças no meio da praça. Olha, falando da realidade que não, Fica linda, de uma poesia, e é uma valsa. É uma valsa. Então ele ia pro rock, tinha umas rock assim, tinha música que falava sobre a volta de Cristo, né? Os campos estão brancos como a neve e a lã. Os campos estão brancos. Então, umas coisas assim, sabe? Tinha uma que falava assim, cantava assim: o mundo acabará no ano 2000, no mês de abril. Isso. No ano 2000, tem mês de abril. Também sobre religião, né? Embaixo da ponte. Fala, não é da costelinha de porco? Não coma costelinha de porco, não. Fazer uma crítica aquele negócio de não poder comer isso, não poder fazer aquilo, em cima da ponte. Esqueci, mais ou menos isso que fala sobre as duas realidades. Ele gostava muito de falar sobre duas realidades, né? Nossa, dualismo. Olha. É muito bom. E músicas engraçadas. Tinha muita música engraçada, todo mundo ria. Quando falava do macaco lá, que Deus não criou o homem, que não veio do macaco, não, que não sei o que lá. É interessante falar sobre esse... Como é que é o nome dele? Janires. Janires. É um personagem importantíssimo aí da música cristã, né? E as pessoas de hoje, elas não conhecem, né? Essas pessoas. A maioria dos jovens não conhece, né? O caminho que eles estão trilhando, que já foi, né, pavimentado lá atrás. Aí, né? que eu quero chegar. Quero falar uma coisa importante. Ninguém sabe quanto foi o preço que nós pagamos
Sim. Nós pagamos um preço, quem veio antes da gente pagou um preço, entendeu? E assim foi mais difícil, cada vez mais para trás foi mais difícil. Sim, sim. Então, hoje, o pessoal que está aí chegando tá com estrada prontinha, asfaltada, bonitinha, você entendeu? Mas a música evangélica não tocava nas rádios. O pessoal acha que toca que sempre trocou, não, não se tocava, só existia a rádio AM evangélica. E hoje, além de ter rádio evangélica FM, as músicas evangélicas tocam em qualquer rádio. Ganha até Grammy. Não, hoje. Mas hoje tem prêmio para Grammy que nunca existiu. Nunca existiu. Nunca existiu. E rádio, não se tocava música evangélica nas rádios. Hoje, nas rádios massa, a gente vê aí, de vez em quando aparece uma música evangélica tocando. Não existia isso. A aceitação hoje é totalmente diferente. Mas isso foi pavimentado, né? Agora nós fizemos o terceiro céu. A gente pegou o facão e foi abrindo lá o mato, entendeu? Né, Jéssica? É, verdade. A gente chegou nesse ponto aí, né? Porque depois disso aí a gente começou a fazer esses eventos e chegamos até o terceiro céu, né? Que é aquele evento no ginásio de Ibirapuera. O ano de 86. Foi o primeiro evento evangélico gospel, né? Foi gospel, mas lá não tinha um nome. Não, evangélico, porque na época o gospel veio em 90. Não, foi o a gospel Bud que criou isso aí. Não foi a Bud. Foi? Não foi a Bud. Foi quem? Fomos nós. É que eu estou sem o cartaz aqui, mas depois você mostra. Você já tinha falado nisso, né? Não, eu lancei o cartaz com um projeto cultural gospel apresenta Ritme. Sim. Que era um concurso de bateria, só poderiam entrar bateristas. Fui lá em São Caetano, no Paulo Machado de Carvalho. E após o terceiro céu. Ai, tá vendo? Foi após o terceiro céu. Aí roubaram de você, então, o nome? Não roubaram, não. Inclusive, não, vem de fora, né? O gospel vem de fora. Gospel vem de fora. Gospel é evangélico. Tava eu e um amigo nosso, né? O Admilson, o nome dele é Admilson, né? E nós estávamos planejando esse evento. Aconteceu em São Caetano, onde um baterista chamado Lenilson também foi o coordenador. Sim, Lenilson Silva. Onde aconteceria o seguinte, era um festival de baterista. O baterista que tocasse melhor ganhava uma bateria. Fischer! Do Rubinho, lá de São Bernardo. E houve. A Vera Figueiredo também, uma grande baterista, estava lá também, como jurada. E estava lá, projeto cultural gospel, apresenta isso. Começamos com gospel aí. Agora, o que acontece é o seguinte, no terceiro céu, o que ocorreu? Explica o que é o terceiro céu. Você está falando dele sem... O terceiro céu vai ser um evento que aconteceu, tá aqui o cartazinho. Primeira mostra de música. Legal. Evangélica Contemporânea. 27 e 28 de novembro de 86, às 20 horas, Ginásio da Poeira. O que acontece? Aqui foram várias bandas que aconteceu lá, tem aqui o nome delas, participaram. Teve até o Luiz de Carvalho, o Grupo Cristo Salva, Antônio Carlos, a Banda Rara, Adilson Rossi, Apocalipse. Outros dois também. Adilson Lopes estava. Grupo Milades, Saulo Nogueira, Antigo Grupo Atos Gadoche, 2, né? Robson Miguel. E com a orquestra, e foi lá com a orquestra maravilhosa, né? E que mais? Teve o França, Wellington Silva, Tony Silva, olha, Rebanhão do Rio de Janeiro. Rapaz. Complexo J do Rio de Janeiro. Complexo J também está aqui, foi também. Vai muito tempo, hein? Olha só que revolução, né? 86. 86. Quantas pessoas? Lotou. Mais de 8 mil por dia, né? Lotou. Foram vários dias, Foram dois. Foi. E o que ocorre? E a partir daí, foi quando o Estevão estava lá também participando da Tribuna de Honra. Sim. E eu havia conversado com ele sobre a ajuda de patrocinar o evento. Ele se tornou até voluntário e tal. E dizia assim para mim, Jéssica, como você está fazendo isso, rapaz? Cadê o seu escritório? Eu vou fazer também isso aí, tá? Eu vou fazer, o Estevão falou para mim. Só vou fazer diferente. Ele disse para mim. Falei, tá bom. Aí quando nós saímos de lá, tal, continuamos depois fazer esses eventos,
Fizemos depois, além do ritmo, fizemos um outro encontro no Paulo Machado de Carvalho, também no Caetano do Sul. Muito bacana. Mas o Estevão pegou e, se eu não me engano, vendeu um imóvel que ele tinha, porque nós fazemos isso aqui pela fé, tá? Sim. Era pela fé. Não era fácil, não. E ele vendeu o imóvel que ele tinha e aplicou no gospel. A primeira rádio gospel FM, eu havia feito uns panfletos, mais de 200 mil panfletos com a silhueta, escrito assim, FM evangélica, nova opção no seu rádio, FM gospel, nova opção no seu rádio, e jogava nesses meus eventos, né? Isso para incentivar, fazer um marketing em cima disso. Eu estava pleiteando uma rádio chamada Imprensa, e tinha um pessoal lá da Igreja Batista de São Bernardo do Campo, no bairro Assunção, que era o Edson, que trabalhava nessa rádio. E o Rubinho, um baterista, né, falava assim, César, vou te apresentar o Edson, mas eu conheço. Vai lá conversar com a dona da rádio, vai. Eu sempre para ir, né? Quando o Estevão ficou sabendo disso, foi na frente e fechou o negócio. Tudo bem. O dinheiro manda, né, mano? Quem tem dinheiro, manda. Tá certo. Com dinheiro, pum. Alugou, né? Na Alugou o época ele programa. só tinha alugado. Depois que ele veio comprar. Aí eu falei, não, deixa, ele vai continuar, quem sabe, não tem problema, vamos embora. Pro reino de Deus, né, tá somando. E foi assim que foi. E depois eles começaram... E aí depois veio fazer os SOS da vida, que tinha o modelo bem parecido com os mas antes ele começou fazendo eventos nos clubes, né, nos salões assim, de música, de show. Que era o Damasoc, era o Tuca, que era na Vila Matilde, era o Buzo Palace em São Caetano do Sul, na Avenida Goiás. Não, mas o Damasoc foi depois do do SOS. Não, acontece o seguinte, não sei. Eu sei que depois do gospel, eu tô falando do gospel. Depois nós lançamos o gospel. Depois que nós lançamos o gospel. Quando ele fez o Damasoc, não, mas acontece o seguinte, eu estava em São Caetano do Sul, no Teatro Paulo Machado de Carvalho, fazendo esse evento, quando chegou um pessoal lá com cartaz do Damasoc. Era um cartaz, sem até um teclado assim. E falando, mostrando, tá. E estava lá os dois Atos 2 já nessas alturas. Então, isso aí foi depois na época que ele já estava com a rádio. Sim, na época da rádio. Na época já estava com a rádio. Toda terça-feira tinha Damasoc. Porque já estava com a rádio. Alugaram mesmo o Damasoc. Nós estávamos fazendo um trabalho lá em São Caetano, e chegou já tinha tido o SOS. O primeiro SOS. Tá. Era uma vez por ano então, e tal. E esse Damasoc foi toda terça-feira, uns 4 meses. Eles fizeram esse evento lá e nessa altura já estavam os dois Atos 2 separados, porque tinha o Atos 2 era uma banda que estava fazendo sucesso na época. Né? E ocorre que era o Silas e o Praxedes. Né? Então... que não, assim, o Silas saiu se separaram, né? E ele continuou usando o nome Atos 2 porque ele falou que era ele que tinha feito o nome. Sim. E o Praxedes, por outro lado, falou assim, não, sou fundador. Eu que sou fundador. O nome é dele, mas eu que fundei. Ele registrou, aquela coisa. Aí virou uma certa celeuma. E o Silas falou assim, não, tá bom, fica com o nome e eu vou ficar com o Kadosh. Vou fazer depois mudaram para Kadosh. Mas nesse dia estavam os dois. Estavam os dois lá. Kadosh. Aí um falou assim, olha, se um subir no palco, não subo, se um subir no palco, eu falei, gente, eu sei que a Bíblia fala, cuideis para não devorar uns aos outros, mas são todos irmãos. Cuideis para não... Né? Aí eu fiquei, falei, meu Deus, o que eu faço agora, Jesus? A misericórdia, Pai, agora, irmãos. Mas entramos num acordo, um tocou, depois o outro tocou também. E aí nós vimos aquele cartaz e falei, tá, entendi. Aí, então depois ele continuou fazendo gospel, o Estevão. E pronto. Aí depois desse evento foi onde eu me acomodei. Falei, não vou mais competir. Vamos deixar, não vamos competir também. Não é certo fazer isso. E eu fiquei só trabalhando na igreja como músico. Nas igrejas, eu fui para o Jabes de Alencar. Igreja Assembleia de Deus, Bom Retiro. Um bom tempo. E assim. E aí fazendo minhas produções independentes.
Sim, sim. Falei, deixa o Estevão continuar com esse movimento aí. Então, o Terceiro Céu, ele deu esse start Na música gospel. na né? música gospel, né? E Foi. essa coisa do evento, né? De eventos. Do evento evangélico, né? Do evento Foi, o gospel gospel começou mesmo, com assim. força total, musical. Acabou. Começou aí. Né? Começou com o Começou Terceiro assim. Céu, com certeza. E aí, ocorre que o Estevão era da nossa igreja. A igreja do pastor Renan Galvão de Oliveira. Certo. E acontece que eu chegava na igreja, o Renan, vem tocar, nós tocávamos. O Estevão tinha saído da igreja, se não me engano, de Epaminondas. Né? O Estevão, sim, saiu da igreja do Epaminondas. Epaminondas, ali do bairro perto de Jabaquara. Brasil. Como é que é? Não, era. Esqueci o nome. Bíblica da Paz. Bíblica da Paz. Não, Bíblica da Paz não. Não. Bíblica da Paz é outra. Então, eu acho que é do Epaminondas ali na. Do Epaminondas, é. Mais fácil de falar assim. Árvore, né? Acho que é Conceição. E o que ocorre é que ele frequentava a igreja às segundas-feiras, que tinha um culto. É bíblica alguma coisa, mas não sei. Me lembro agora. E frequentava a igreja lá. E era um culto diferenciado, porque era um culto para jovens, todo mundo sentava no chão, em cima de umas mocadas. Que começou com o tio Cássio, né? Sim. Esse movimento de cultos de segunda-feira, era toda segunda-feira. Começou com o tio Cássio que começou isso, de reunir o povo, botava tudo sentado no chão e evangelizava e pregava e todo mundo se convertia. Isso foi para as segundas-feiras lá também do Realidade, porque o Estevão também saiu do tio Cássio, e depois Renascer em Cristo fez esses cultos de segunda-feira, né? De evangelismo, também todo mundo sentado no chão, coisa assim. E nós, depois que Bandahara começou, nós começamos a fazer Bandahara acontecer, começou em 86, gravando uma fitinha, né? Sim. E depois, em 89, nós gravamos o nosso primeiro LP mesmo. Aí surgiu a necessidade também da gente ter uma igreja, porque o pessoal se identificava com a nossa musicalidade, que era diferente mesmo. Na época era só banda de rock e só nós que tocávamos rhythm and blues, né? E aí o pessoal começou a ver a necessidade de querer nos acompanhar e não ter como, né, nos acompanhar. Nós falávamos assim, se convertia o pessoal na nossa igreja, procura uma igreja próxima, mas não tinha identificação, né? Sim, sim. Então, aí nós formamos o Pedra Viva, a Igreja Pedra Viva, que também tinha um culto de sexta-feira. Aí não era na segunda, era na sexta-feira, um culto de evangelismo. E essa igreja, a Igreja Pedra Viva, aí revolucionou a parte mesmo também do gospel, mais para o rhythm and blues. Aí surgiram outras bandas, Templo Sogro, Vissou, Baruch, várias cantores que seguiam mais ou menos a mesma linha. Coral Resgate, Tom Carf, a primeira vez que ele cantou na vida dele foi lá no Pedra Viva. Sim, e olha que interessante, eu fiz parte da igreja do Tom Carf quando eu estava na igreja do pastor Roberto, que é o pai dele. Pai dele. O irmão dele, o Betão, era meu amigo, né? Uhum. E a gente, vamos fazer uma banda aqui de moleque, só que nunca foi pra frente, que era uma coisa de molecada lá. Ninguém tocava nada, só o Beto tocava bateria, né? Meu pai era ministro de louvor lá na igreja, que era a Igreja Batista do Jardim São Luís. Isso, a gente ia, pastor Robertão, né? Uhum. Mas bacana. Agora, me fala uma coisa, o que vocês veem hoje? Qual é a visão que vocês têm? Você, falando, Gesa, qual é a visão que você tem hoje? Eu queria fazer a sua pergunta, mas em dois tempos, né? De duas formas. Eu queria fazer a pergunta seguinte: como você lembra a música dentro da igreja naquela época? Como vem na sua mente a música sendo usada dentro da igreja naquela época, certo? E em comparação a hoje, como você entende essa mudança que aconteceu? Porque, tipo assim, a gente lembra que foi realmente uma quebra de paradigma, né? Então, tipo assim, hoje, como foi falado aqui, o que as pessoas têm hoje no louvor, que até hoje você põe no YouTube, põe em vídeo, você vê aí o pessoal gravando, tocando. Então você vê todo tipo de instrumento, bateria, todo tipo de instrumento que naquela época não tinha, realmente não tinha, né? Mas como você lembra, você fala assim, olha, naquela época a música era assim, assim, assim. Na liturgia do culto você tinha isso, isso e isso. Tipo assim,
o que acontecia naquela época, como era a quebra de paradigma, que foi o que foi sendo feito, né, com isso, e como você vê hoje exatamente essa música dentro da igreja. Como vocês veem isso? Bom, o que eu estou me lembrando aqui é que a minha visão assim é mais voltada para a mensagem também. Eu vejo mais a mensagem, que hoje eu não sei atualmente como está isso dentro da igreja, mas o que eu tenho percebido, eu fiquei aí um tempo numa igreja, eu fiquei uns 20 anos numa igreja, trabalhando com música, sonoplastia também. E essa igreja tinha muitas músicas que já vinham prontas. O louvor era assim, música pronta. Inclusive usavam até playback, né? De cantores famosos. E aí eu ficava observando a letra. A letra não voltava muito mais para o aspecto material, mais assim de cura, de milagres, prosperidade, né? Do que a salvação. E no meu tempo, nós cantávamos músicas voltadas para a salvação, voltadas para o céu. Sim. Né? E quando nós também fazíamos músicas para os nossos eventos, era voltado para evangelismo e voltado com essa visão de reino no céu, sempre após essa vida. O exemplo que está me vindo na cabeça agora, inclusive os corinhos nós cantávamos, né? Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu estava no imperativo. Eu não fico aqui, ao céu irei. Não é? Acho que vou, será que vou? Não tenho certeza, não. Ao céu irei, eu me levantarei na primeira ressurreição. Subindo vou, sim vou, subindo vou. Encontrar Jesus no céu, subindo vou. As trombetas ouvirei e este mundo deixarei. Transformado em glória, vou, subindo vou. Meu, era convicção. Sim. Hoje, quero beber do teu rio, Senhor. Quero. Fica querendo, né? Tenho sede de ti. São os louvores que cantam hoje. Então, eu ouvi assim esses louvores, eu falo, meu Deus, tá um pouco diferente. Muito diferente. Pouco não, tá bastante diferente. E o ritmo, bom, tudo bem. O ritmo, ele mudou, dependendo assim da situação de cada denominação, né? Sim. As denominações que eram mais tradicionais voltaram a ter um ritmo mais atual, inclusive aquelas neopentecostais até com forró. Hoje tem igreja que toca até forró, né? Mas a minha visão está mais dentro da mensagem cantada. Sim. Que é a letra da música. Isso é muito importante. Mais importante do que o ritmo. Entendeu? Agora, hoje tem assim uma música que está mais influenciada pelo arranjo melódico, que esse ritmo mais moderno, que tem um nome diferente. Worship. É adoração, né? É uma adoração. Então, isso envolve muitos aspectos, né? Virou o gênero, entre aspas, né? O gênero worship ou adoração agora tem uma referência, né? Virou um estilo musical. Virou um estilo musical. Aí todo mundo pensa que a adoração é aquilo ali. Assim, não, isso é adoração. Virou um estilo musical que nada tem a ver com estilo musical. Né? Vamos ser sinceros, né? O que eu acho, na minha visão, o que aconteceu com a música evangélica hoje, com a música gospel hoje? Ela perdeu em qualidade, ela perdeu em poesia e ela perdeu em conteúdo. Essas três coisas aconteceram que foram degradando com o tempo. Tá? Então, e foi quando essa tal de worship foi lançada nas igrejas. Então, hoje há um padrão.
entendeu? Um padrão que é para ser seguido, né? Que é para ser seguido em relação à música evangélica, a música gospel. É o tal do worship, né? E esse worship nada tem a ver com Deus exatamente, tá? Porque perdeu-se muita qualidade musical, é só 3 notinhas, é só 3 coisinhas, é só 3 isso, você entendeu? É umas coisas assim que você vê músicas da banda Rara, por exemplo. Tinha ponte, hoje não. O que é ponte? Né? O pessoal nem sabe. Você já está exigindo muito. Pega aí, irmão, pega aí. Vou começar a cantar manhã, aqui. que modula? Né? Que modula? Modulação na música? Que isso? Né? Então, a gente pede para o pessoal acompanhar a gente, não acompanha. Não, então, eu acho que falta essas 3 coisas que nós tínhamos. A música evangélica, desde os hinos da harpa até mais ou menos ano 2000, nós tínhamos musicalidade, nós tínhamos poesia, você entendeu? Letras poéticas e tinha conteúdo. O que é conteúdo? Palavra de Deus. Sim. Então está faltando muita palavra de Deus. Sim. Os ministros que ministram hoje nas igrejas, tudo, eles são mais animadores de palco muitas vezes do que realmente adoradores ou ministros. Na verdade, não é nem animador, né? Aquele pessoal que tenta, força a emoção. Mas isso é animador. É um animador que não anima, né? Que na verdade que te entristece. Porque você entra triste e sai chorando. Geralmente é assim. Algumas músicas são bem isso mesmo. Elas são bem... É sempre voltada para você chorar. Mas tem worship que é mais rápido também, mas a ideia é a mesma. A ideia é sem musicalidade, é sem melodia e sem conteúdo da palavra de Deus. Mas olha só, será que isso não é um fenômeno que ocorre hoje por causa do mercado fonográfico? Foi o que aconteceu com a música popular, né? Isso aconteceu, por exemplo, na antiga disco, vamos colocar assim, na música popular, né, americana, e que acabou vindo para cá no finalzinho ali do Brasil. Assim, a disco, ela teve que reduzir, certo? As gravadoras, elas foram reduzindo. Falaram assim, são muitos instrumentos, são muitas pessoas, é muito custo. Para gravar é muito custo, para fazer show é muito custo, tudo é muito custo. Então vamos começar a reduzir. Foram reduzindo, compactando. Isso aconteceu no mercado fonográfico popular. Isso não está acontecendo agora nas igrejas, nas igrejas não, no mercado fonográfico evangélico. Eu concordo com você. Que não é esse o fenômeno que está acontecendo? Eu concordo com você que Redução, a degradação da música popular, da música secular, acompanha a degradação da música evangélica. Começou com a... Mas por causa da música comercial, porque a música evangélica virou música comercial, certo? Ela hoje tem mercado. Sim, começou com a música secular, a degradação, tanto é que você pode ver a degradação da música evangélica, a música secular. É horrível a música secular. Todo mundo reclama. Os próprios músicos vê que perdeu-se também a poesia, a qualidade das músicas. O conteúdo é uma porcaria. Olha só o que acontece com os funks lá. Deus me perdoe, mas não chamam de funk, mas não é funk, gente. Funk é lá dos Estados Unidos, que é o que nós cantamos, que é o rhythm and blues, o soul. Funk é isso. Não tem nada a ver com os com esse batidões da vida, né? Que hoje o funk carioca que fala, né? Não sei nem por que deram esse nome, entendeu? Mas acontece o seguinte: você pode ver a degradação da música secular, aí veio a degradação da música secular, acompanhou sim o mercado gospel, tem muito a ver com isso também que você falou, sim. Entendeu? E hoje a gente tem aqui, estamos voltando a... vamos voltar a isso. Nós estamos voltando, regredindo. Antigamente, a música secular, eles só traduziam as músicas e lançavam aqui, anos 70. Né? Sim, traduziam tudo que vinha de fora, traduzia, gravava e vendia. Sim.
Aí depois veio o movimento Tropicália, veio o movimento da MPB, veio o movimento dos baianos, veio o movimento até do Tim Maia, né? Que veio trazer mais a parte da música negra e a brasileira. música brasileira, ela é demais, né? A música brasileira popular é uma coisa absurda. Então, Meu Deus, aí nessa época, o que é? Enriqueceu a música música popular. Aí o que aconteceu com a música evangélica? Ela também melhorou muito. Sim. Ela enriqueceu bastante. Sim. Aí começou o movimento de degradação da música secular. Ao invés de nós ficarmos na nossa, a gente começou a copiar. Então, hoje, a maioria desses worships que vocês cantam, que se canta nas igrejas, vem das igrejas americanas. Australiana. Começou com a Austrália. Começou com o... Como é que é o nome? Hillsong. E olha que tinha músicas boas até. Sim. Tinha muitas músicas boas. Mas esse movimento do Hillsong é que introduziu o worship aqui no Brasil. Aliás, no mundo. No mundo inteiro. Introduziu no mundo. Então, hoje, as músicas que nós estamos cantando aqui no Brasil vêm muitas dos Estados Unidos. Muitas músicas vêm dos Estados Unidos. Começou com o Hillsong lá na Austrália, mas se enraizou em tudo. E hoje nós trazemos músicas e cadê os autores? Cadê as músicas evangélicas brasileiras que nós tínhamos? João Alexandre, Banda Rara, Kadosh, você entendeu? Cadê? E os próprios compositores que estão aí no anonimato nas igrejas, né? Porque as igrejas iam fazer isso. Não há lugar, porque o povo quer tudo só o que vem de fora, o que tem de sucesso lá. Nós voltamos aos anos 70. São os seus líderes, né? Os líderes que estão fazendo isso. Você falando isso, eu lembrei, estava assistindo na internet, recentemente agora, eu acho que no começo do ano passado, estava aqui no Brasil o Ronquenoli, né? Foi até o Baruch que trouxe ele, se não me engano. E o Ronquenoli faz exatamente esse comentário. Ele falou assim, nossa, eu vim aqui e eu vi vocês cantando só música americana. Assim, vocês só estão cantando música americana. Cadê a música de vocês? Foi a pergunta que ele fez. Entendeu? E então, muitos que estão tentando pegar a musicalidade brasileira ou coisas autênticas, né? Que seja um ritmo diferente, mas que seja autênticas. Não, é tudo copiado. Tudo copiado. Copia e cola, copia e cola, copia e cola. O que eu percebo, né? É que, tipo assim, como você falou, realmente, a gente vê a igreja, de certo modo, espelhando o que vem acontecendo na questão secular. Então, como você citou, na questão secular, houve nos anos 70, lá para trás, houve uma melhoria na questão musical, a igreja também acompanhou e melhorou, né? Na questão musical, depois houve uma queda muito brusca na questão musical, a igreja também acompanhou. Mas aí entra, eu acho que até um assunto que o José citou ali, entra um pensamento da liderança da igreja, não é verdade? Então, tipo assim, que é isso que hoje a gente começa a sentir falta. Tipo assim, o que acontece? A liderança da igreja de hoje não pensa na música. Por isso que eu fiz aquela pergunta lá, como você vê a música dentro do culto, da liturgia do culto. Não pensa a música como era pensado naquela questão do culto. Aí, né? Aí onde entra o tema do podcast. Qual é a importância da música para a igreja e para o mundo? É isso que a gente precisa responder para as pessoas. Qual é a importância que a música tem? Antigamente, eles faziam a música ser importante. É o que os discos antigos faziam, né? Ela tem importância. Por que ela tinha importância? Porque ela carregava a mensagem. No fim das contas, ela carregava a mensagem. Hoje, a mensagem, ela é mais... ela é mais para si, né? Tá sempre falando do eu. Porque eu preciso, porque eu quero, porque em Deus eu tenho tudo, porque em Deus eu posso, eu quero. É sempre a mesma coisa, né? A palavra de Deus nas músicas, porque não tem. Quem tá fazendo isso aí são pessoas que nunca nem leram a Bíblia.
Provavelmente. Sabe? Nem leram a Bíblia. Que dirá ler 2 vezes, que dirá ler 3, que dirá ler várias vezes o Novo Testamento, que tem gente que fala que o Velho Testamento não é para se ler, mas que dirá ler o Novo Testamento. Nem isso. Não tem. Tanto é que você vê que as ministrações são rasas. Não tem profundidade. Não tem profundidade nenhuma. Sim. Você entendeu? Ela vai lá falar de Jesus, falar de Deus, nem tem conhecimento. Sim. E as letras é a mesma coisa. Imagina, vamos pegar um compositor maravilhoso que eu amo demais, João Alexandre, cara. Meu Deus do céu. João Alexandre é demais. Que profundidade que tem, que poesia que tem, que profundidade que tem. A música mais linda do mundo é a essência de Deus. Para mim, a número 1 do mundo inteiro, não tem música mais bonita do que aquela. Eu acho que a música mais que perfeita. Que melodia, de né? Que profundidade, que conteúdo. Então, é isso aí. Então, dentro disso eu pergunto, não será que a liderança de hoje, como o Levi falou, não está tentando fazer da mesma forma do que aquela época, tipo assim, do que o secular faz, que é usar a música como entretenimento dentro da igreja? Será que a música virou dentro da igreja, saiu da questão litúrgica mesmo, de adoração a Deus, e se tornou um entretenimento? É entretenimento, isso mesmo. Para satisfazer as pessoas quando chegam na igreja, inclusive dentro de uma moda, né? Nós estamos na moda. Modismo. Nós estamos cantando que todo mundo está cantando, aqui também não podemos. Olha, já surgiu esse novo louvor. Deixa eu ver qual que é. Opa, vamos tocar também. Então fica assim. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês? Eu canto em algumas igrejas e eu vejo que eles gostam muito mais daquilo que eu canto do que aquilo que a mídia, né? Parece que eles têm que cantar aquilo que tá tocando lá na rádio, porque se não tocar, o pessoal, né? É a moda. Mas parece que eles gostam mais dessas coisas antigas, né? Eu canto hinos às vezes, né? Eu tenho no meu repertório hinos, músicas antigas, como a Estrela da Manhã, que é uma das músicas do meu irmão, Jonatas Liache. Maravilhosa. Que tá lá no Inário, sabia? Sim. Tá lá no Inário. E eles gostam, eles se sentem, nossa, eles falam assim, nossa, mas que legal essas músicas, você entendeu? Um período tenebroso da minha vida, um período tenebroso da minha vida, esses louvores, a Estrela da Manhã foi muito importante para minha vida. Ao único, tu és soberano, né? Por quê? Porque eu passei um período tenebroso na minha história de vida. E eu me apeguei a esses louvores, eu me apeguei ao passado que eu vivi na igreja, né? Eu falei, Senhor, eu preciso resgatar, né? Resgatar isso. E os louvores me transportavam para esse tempo. Por isso que eu acho que a igreja hoje, o povo da igreja, eles carecem de músicas como essa. Essa mania das lideranças de seguir a moda é que tem que ser quebrada. Se eles não quebrarem isso, vai ser difícil. O duro é que essas igrejas que têm essa conduta, elas são midiáticas. Elas estouram, elas têm pessoas, 3 mil, 4 mil, 5 mil membros, entendeu? Então, elas acabam, né? Como é que fala? Acabam sequestrando toda essa questão de melhorar a música evangélica. Agora, como vocês pensam, como vocês veem exatamente algo para fazer a diferença? Tipo assim, porque realmente a gente percebe que a musicalidade, né? Não a música tem nos cultos, na igreja, mas a musicalidade que a gente tinha naquela época e que tem hoje realmente caiu muito. Né? Hoje o pessoal, como ela falou, as músicas são músicas mais simples, mas não são mais simples no sentido de fazer as pessoas participarem. Não são mais simples pela participação. Porque às vezes músicas muito complexas, realmente as pessoas que não são acostumadas a cantar, fica mais difícil de cantar. Mas são simples por serem, até de certo modo, mal feitas. Né? São simples, caiu muito a musicalidade, caiu muito tudo aquilo que eu assisti vocês lutando para trazer,
né? Porque era isso que, como você falou, desde o começo, aquele empenho de fazer coisa bem feita, bem montado. Conheci o Jonatas, né? O Natinha, né? Vi como ele se esmerava para fazer as coisas, né? Eu acho que eu tava junto com o Jazarias quando ele mostrou que ele, assim que fez a Estrela da Manhã, ele mostrou pro meu outro irmão, pro Jazarias, tocou lá, eu tava junto com ele, eu vi, né? Então, falando, olha, Jazarias, como foi que eu fiz, não sei o quê, contando todo o processo de composição da música e tudo mais, né? E então você vê hoje que caiu muito. Virou uma coisa muito comercial, muito empacotada. Faz assim e pronto, e sai. Como que vocês pensam? O que vocês veem, né? Com a experiência que vocês têm, para exatamente falar para esse pessoal que está aí, essa juventude que está aí, e poder produzir coisas que foram tão boas quanto naquela época? Eu vejo que é só a liderança que quer que seja assim. Eles querem que seja assim. Os músicos até querem mudar. Mas o líder de louvor fala, não, vamos seguir essa linha. Eu trabalhei, fui sonoplastas de uma igreja há 20 anos aí, e eu vi, o ministro de louvor chegava e falava, não, essa linha. Gente, vamos mudar, vamos fazer isso. A um ponto que eu cheguei a montar uma banda para a escola dominical, porque lá também usavam playbacks, com essas músicas, né, essas cantoras e cantores aí. E eu falei, puxa vida, eu vim aqui soltar playback para meia dúzia de pessoas que estavam começando o culto de manhã. Falei, vamos montar uma banda aí, tal, diferente, um númerozinho. Você monta, vamos montar. Eu comecei lá, ensaiar um pessoalzinho, às vezes tinha um membro lá que vinha, um jovem, um guitarrista que fazia guitarra, eu falei, aquele cabeludinho ali, ó, ele toca, chama ele, ó, sábado, tal hora aí, sábado também, você vai... Tinha uma menina também que tocava o teclado, olha, maravilha, a banda maravilhosa. E a gente colocou, domingo de manhã, com os louvores diferenciados, ao vivo, maravilhoso. Inclusive tinha o trombone, que era o Pedrinho, e tinha o trompete e um sax ainda. Caramba. Todo mundo sentado, bonitinho, com a banda. Só às vezes os cantores ficavam em pé, mas lá no final. E o que aconteceu? Foi a aceitação maravilhosa. Imediata. O pessoal ficava sabendo, tem uma banda diferente no culto da escola dominical, vocês precisam conhecer. Vinha curiosidades, vinha, ia ficando. Olha, foi o culto que, inclusive, a tesoureira falou, se é esse culto aqui, base no culto de terça e no de domingo, em termos de oferta. Falou, o que é? E é verdade. Mas a aceitação foi tremenda, foi maravilhosa, sabe? Deus abençoou muito. E assim, é só mudar. A ponto de depois que eles estavam querendo até montar uma banda nos cultos tradicionais também, né? Falei, tira esse playback daí, meu, para com isso. Sim. Então tem muitas igrejas ainda que usam até playback, sabia? Sim. Então eu vejo que é a liderança que tem que... Mas eu já acho que quem tem que fazer isso é nós que somos músicos, que somos ministros de louvor, que temos a nossa qualidade, que temos a nossa história, para mostrar a diferença. É o que eu falei, eu vou nas igrejas, eu vejo que o pessoal quer isso. Ele falou, acabou de dar um exemplo, o que o pessoal quer. Então a gente tem que, de novo, como se fosse desbravar mesmo de novo. Porque eu acho que há uma carência e eu acho que isso já está voltando. Entendeu? Eu já vejo que muitas igrejas já estão voltando meio que para trás e olhando outras músicas para trás e querendo voltar esse movimento novamente. Vejo umas bandas aí diferentes mesmo. Tem umas coisas que meus filhos ouvem aí que é bem brasileiro, você entendeu? Coisas brasileiras mesmo. Sim. Então, eu acho que a gente tem que fazer por onde? Porque ficar esperando... Acho que se ficar esperando mesmo da liderança, isso... A liderança tem que mudar, mas aí eu falo sobre os ministros de louvores. Mas quando eu fui pastor em um ministério, eu fiquei aproximadamente 2 anos, nesse ministério eu tive que proibir o worship. Eu tive que proibir. Porque
o pessoal não ensaiava, eles não trabalhavam, eles não eram criativos. Mas assim, não foi uma proibição brutal, sabe? Eu falei assim, gente... Vamos fazer isso aqui? Vamos fazer isso daqui, ó. Vamos trabalhar essa parte. Porque essas músicas, legal, elas... Você teve uma postura de líder, porque você também tem... Você é músico, né? Mas tem pastor aí que só vai na onda. Né? Então, se a gente não mudar, se a gente não... É uma coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que continuar, mesmo que é passo de formiguinha, uma hora vira uma multidão. Porque há uma carência. Eu vejo que o pessoal gosta, prefere. Sim. Cansa aquele negócio de 10 minutos, uma mesma música. E repetindo, parece mantra. Você entendeu? É sério, tem coisa que parece mantra. Tem coisa no worship que é mais ou menos, tem coisa que é muito radical e tem coisa que, sabe, dá para levar, mas tem coisa que é absurda, né? E tem outra coisa também, as igrejas, não todas, né? Deixar claro aqui para todos que não são todas as igrejas que, sim, com que certeza. têm esse procedimento, é verdade. Né? Inclusive, a igreja a qual o Geias pertence, né? Ele é músico lá, e trabalha todas as músicas, né? Você, lá tem coral, a banda pega mesmo legal, legal, né? Tem a Jéssica, canta pra caramba, o Jefferson toca bateria. O pessoal lá, pessoal radical na música. Pessoal bom pra caramba. Eu conheço várias igrejas também que tem músico pra caramba. Tanto é que tem até escala de 3 meses pra cada músico. Pra vocês terem ideia de penca de música que tem lá. Só que assim, geralmente cantando as mesmas, os mesmos worships, né? Os mesmos, aquelas músicas... enlatada, parece, né? Enlatada, exatamente. Mas sabe o que acontece também? Eu vejo isso, acho que vocês enxergam isso também, que é a falta de educação musical. A educação musical é uma coisa importantíssima. A igreja introduziu muitos músicos no mundo inteiro, cara. No mundo inteiro, assim, no mundo ocidental, a igreja ela foi a base de muitos músicos, inclusive músicos famosos. Você vai ver, os caras começaram dentro da igreja, depois acabaram indo para fora. Então, assim, a igreja, ela sempre foi, né, uma instituição educacional também, né? Não era só a educação evangélica, ela trazia educação financeira, de como você lidar com filho, de como você lidar com esposa, de como lidar com marido, né? Toda essa educação, a igreja sempre teve participação. E a música, ela também fazia isso, né? O que eu vejo hoje é que a igreja, ela também perdeu isso. Ela perdeu essas questões educacionais. Né? Tudo hoje é evento. E esqueceram a parte educacional que a igreja tinha. Né? E a música, ela tinha esse poder, né, de atrair o jovem para dentro. E é que nossa cultura, né, a cultura brasileira também não tem a musicalidade nas escolas, né? Infelizmente. E a igreja que fazia isso. Você tem uma razão, porque a Assembleia de Deus, até hoje, tem orquestra. Sim. Eles ensinam violino, né? Violão, sim, viola, sax, trompete. Até hoje tem. Mas nas outras igrejas, muito pouco. A maioria não tem. É educação musical, né? Congregação também, né? Congregação tem. Congregação Cristã do Brasil. Então, o que a gente... Mas a Assembleia de Deus também mais tradicionais, antigas, né? As belemitas, né? Algumas, as novas... Então, o que a gente acaba vendo? Talvez toda essa questão acaba caindo também na questão de a facilidade que você tem, como você falou, de pegar músicas já prontas, né? Aí faz uma versão em português. Fica mais fácil, né? Coisa que é sucesso lá fora. Lá fora faz uma versão em português e solta aqui. Acaba muitas vezes isso. O que acontece? Falta as pessoas que muitas vezes tem lá dentro da igreja. De repente o cara tem até um compositor lá dentro da igreja que tem músicas boas, mas acaba não sendo incentivado a pegar as músicas dele. Fica tolido exatamente por causa disso, né? Porque você vê, já vem a música pronta, poxa vida, mas aí vou ter que pegar a música do irmão ali, vou ter que arranjar, fazer o arranjo, fazer tudo, preparar tudo. Deixa esse irmão pra lá.
acaba ficando mais de lado do que fazer isso. Então, quer dizer, falta um incentivo às igrejas, Mais cômodo, né? É mais cômodo, as igrejas buscarem, muitas vezes, nos seus próprios membros, pessoas para poderem fazer. O que tinha muito naquela época, né? Que se fazia muito naquela época. Por quê? Porque era muito mais difícil você ter acesso. Hoje, tipo assim, com a internet, com o YouTube, o cara vai lá ver a música americana. Aí ele fala, nossa, essa música é bonita. Faz uma versão. Pronto, ele já tem a música. Naquela época isso era mais complicado. Então, você tinha que fazer a música desde o começo. Você tinha que fazer a letra desde o começo. Né? Você tinha que pegar o arranjo e fazer desde o começo. Você tá entendendo? Era assim que fazia, né? Então, tipo assim, você aprendeu a tocar violão porque você queria as suas músicas, alguém te ensinou a tocar violão, alguém te ensinou... Compus as minhas músicas. Você compôs as suas músicas. A minha expressão de louvor a Deus, né? Todo mundo tem. Então, hoje, o que acontece? É isso que eu vejo. Essa facilidade também de acesso à informação que a internet trouxe, que tudo trouxe, acaba gerando, de certo modo, também essa questão. A pessoa fala, não, essa música é bonita, americana. Vou fazer uma versão, lança e vai cantando, e todo mundo vai cantando e fica desse jeito. Mas aí é um reflexo, como eu falei, como o próprio Levi falou, o reflexo da degradação da música secular que vem degradar a música evangélica. É degradação, isso é uma degradação, isso aqui é um escalonamento para baixo, não é para cima. Você entendeu? Não é uma evolução, é uma involução. É uma involução. Entendeu? Então, isso acaba sendo reflexo. O que aconteceu na música secular, está acontecendo isso lá. Eles também pegam lá o prontinho e já faz uma versãozinha. E versão sempre existiu. Sim. Sempre existiu. Até no meio gospel, entendeu? El Shaddai, Eliona, Adonai. Isso aqui a gente fez aqui no Brasil e era em 1990. Entendeu? Só que nós nunca deixamos de compor as nossas músicas. Nós tínhamos qualidade musical, nós tínhamos pessoas que faziam músicas lindas aqui e tinha valor isso aqui. Agora está sem valor. Nós estamos um pouquinho sem valor. Não, né? E olha que loucura. Nós estamos sendo valorizados. Olha que loucura. Hoje, a música sem conteúdo é a música que tem mais valor. Inclusive, por exemplo, né? Nada contra o MC em si, ou ele ganhar o seu dinheiro, mas assim, o MC, ele ganha 300 mil reais em uma semana, cara, fazendo show. Fazendo show, o cara ganha 300 mil por semana. Às vezes é por dia. O cara faz, tipo, 3 shows no dia, ele paga 300 mil. A qualidade lá embaixo. A musicalidade, ela realmente, as letras, tudo... Né, os shows estão cada vez mais coloridos, né? Cheio de efeitos, aquela coisa toda, música péssima, 2 minutos de música. Vamos falar, por exemplo, o show da Madonna. A música dela. Ela é uma grande cantora? Ela é uma grande compositora? As músicas que ela canta são maravilhosas? Não são, mas eu só tenho um show piracotécnico tremendo, maravilhoso. Fora que é um culto ao capeta lá danado, né? Mas assim, você entendeu? A música secular, não só aqui no Brasil, no mundo, tá, ó. Porque é isso que o diabo quer, né? Que a música é algo especial. Ela comunica pela frequência que ela toca. Sim. A frequência que ela toca já comunica com o nosso coração, com a nossa alma. Sim. Entendeu? O Jazarias, ele tem o costume de dizer que músico, ele naturalmente tem uma conexão com Deus. Ele fala assim, ó, músico, pra mim, Levi, tem uma conexão natural com Deus. Agora, o uso que ele faz... Por quê? Porque a música veio do trono de Deus. Sim, sim. E deturpar música, isso é complicado, né, meu? Entendeu? Realmente. Então, eles querem mais isso mesmo, que a música seja porcaria mesmo, porque eles querem Existe uma polêmica que eu tava vendo agora, e tá recente na internet, tá? Tipo assim, recente faz alguns meses. Em algumas pessoas fazendo entrevistas e falando sobre isso, tá? Já que entrou nessa situação. O que vocês veem? Né? Uns dizem que sim, outros dizem que não. Existe ritmo ou melodia, não sei, alguma coisa assim que vocês podem colocar aqui? Não, isso aí não é de Deus, na música. Olha, eu vi esse comentário também, o pessoal debatendo que existe um ritmo que
Começou a tocar aquele ritmo, já é do diabo. Fez isso aqui, já é de Deus. Para com isso. O que a Bíblia diz é o seguinte: o que os olhos nunca viram, na mente do homem nunca passou, e seus ouvidos nunca ouviram, ouvido. É o que Deus preparou para aqueles que o amam. Gente, para com isso. O aspecto de Deus em ver o louvor está nesse âmbito, já lá em cima. Entendeu? Porque quem louva a Deus, louva em espírito. O Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Está escrito assim. E o louvor é fruto de lábios, né, daqueles que confessam o nome de Jesus, diz Hebreus 13:15. Então, o que acontece? Não tem nada a ver com o ritmo. O que é a música? Música é a combinação do som e som. É tudo que ouvimos. Pelo amor de Deus. Agora fala, não, esse ritmo aqui é do capeta. Esse aqui já é de Deus. Esse é do capeta. Caramba. Tá batendo na mesma mesa? Deus do céu. Isso aí, meu, é ignorância. Ignorância. É ignorância demais, bíblica, inclusive. É assim que eu vejo. Biblicamente, é assim que eu vejo. Entendeu? Existe o homem natural e o homem espiritual, certo? O que acontece é o seguinte, o louvor, eu vejo assim, o louvor, esse que está em Hebreus, que fala, portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isso é fruto dos lábios daqueles que confessam o seu nome. Isso se refere ao homem espiritual. A pessoa espiritual, que nasceu de novo. Esse é o louvor que já é adoração. Os outros louvores são louvor como você está dando mérito às pessoas que fez uma boa ação. Isso é louvor também. Sim. Se você faz uma boa ação, você ganha um louvor dos homens. Esse louvor já é do homem que não é espiritual, é o homem natural. E o homem natural, ele não compreende as coisas do espírito, porque o espírito se discerne, as coisas do espírito se discernem espiritualmente, diz a Bíblia. Sim. E para você discernir as coisas espirituais, você precisa nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do espírito, não pode ver o reino de Deus. Não vai entrar, não vai entrar. O que não pode ver é aquele que não nasce de novo, não vai ver. E aquele que não nascer da água e do espírito, não vai entrar. Então, existe o nosso pai, que é o nosso pai natural, nós somos, né, que nos colocou no mundo. Sim. Existe o nosso pai, que é o nosso pai espiritual. Existe também em Hebreus isso aí. E ocorre que, assim que eu vejo, então a pessoa para estar louvando a Deus, esse louvor de adoração mesmo, começar ela precisa nascer de novo, né? Sim. Nascer de novo para poder estar adorando, para Deus estar recebendo esse louvor. Né? Senão se torna um louvor como um louvor de mérito só. Sim. Isso Deus manda fazer também, né? Louvai baleias, louvai até o abismo, né? Louvai todos que têm fôlego, louvem ao Senhor, né? É natural. Os passarinhos louvam, né? De manhãzinha os passarinhos estão cantando louvores ao Senhor, ao Criador. E tu, amigos, por que não canta? A gente cantava. Isso é um louvor de mérito. Existe também. Agora, o louvor mesmo para adoração, que Deus aceita, que Deus recebe, é o louvor daqueles que nasceram de novo. Inclusive, tem um versículo na Bíblia que diz assim, que Deus não aceita glórias de homens, louvores de homens. Que homens é esse? Que não nasceu de novo. Homens naturais. Homens naturais. Não aceita, não recebe. Entendeu? Então, essa batucada, isso aqui é de Deus, isso aqui é do capeta, não tem nada a ver. Ritmo não influencia, não. Agora, se torna barulho, né? Isso incomoda. Né? Na África, o pessoal, o mesmo estilo de atabaque que bate lá na África, louvando a Deus, aqui no Saravá eles usam também. E daí? Entendeu? É ritmo. Não tem nada a ver. Se é de coração sincero, e é uma pessoa que nasceu de novo, Deus está aceitando. Claro. Mas Gésa, você não acha que louvor é uma coisa e adoração é outra? Olha, a palavra adorar significa amar extremosamente a Deus. Aos extremos. E quando você se ama extremosamente, para uma pessoa amar extremosamente a Deus, ela precisa ter nascido de novo. Então, mas aí o louvor para mim... Então, o louvor há dois aspectos. Como eu disse, o louvor natural, que é uma pessoa que fez um ato, uma boa ação, né? Então, merece aí
louvores, mas elogios, você pode dar honras. louvor e adoração para um homem, para uma pessoa, para uma situação, ou pode dar louvor para Deus. Porque você louvar a Deus é uma coisa, agora você adorar a Deus é outra. Para mim, adoração é um estilo de vida. Você adorar a Deus é adorar a Deus acima de todas as coisas, é você viver uma vida com Deus, entendeu? Uma vida reta com Deus, né? Porque louvar é você chegar, cantar um corinho, falar assim: ah, Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é glorificado, exaltado. Isso é para mim louvor. Agora, adoração é você se prostrar e quebrantar o seu coração e dar a ele aquilo que você é, a sua essência. E para isso, você tem que viver aquilo que Deus quer que você viva. Tem que nascer de novo. Então, mas por isso que eu estou falando, louvor é uma coisa, é que quando você falou, me deu a entender assim, que tá tudo misturado, né? Então, para mim, não é separado, né? A adoração é uma coisa mais profunda, né? É muito mais profunda, não é louvor. Louvor qualquer um pode dar. Eu posso louvar a Deus com as músicas, eu posso agradecer a Deus, falar glória, honra. Só uma questão. Mas será que só o fato de cantar a música é louvor? Ou realmente a pessoa tem que entender o que está cantando? Você pode louvar a Deus? Não, tipo assim, isso é óbvio que você vai ter tanto na igreja quanto fora. A pessoa acha aquela música bonita. A música que fez sucesso lá do Como Zaqueu lá. Eu esqueci o... Como Zaqueu. O nome do cantor? É, o nome do cantor. Eu não me Regis Danese. A música dele fez muito sucesso. Tocou nas rádios todas as rádios. Não, tocou no salão de baile, em todo lugar. Sim, sim. Né? Então, você sabia que teve assim, no salão de baile, o pessoal estava dançando, daqui a pouco parava e tocava música como do Regis Danese e todo mundo cantava. E na televisão também, programa Silvio Santos e então, tal. a gente sabe que o Regis Danese fez essa música em louvor a Deus, em adoração a Deus. Agora, aí que surge a pergunta. O fato de estar apenas cantando a música é louvor a Deus ou não? Pode. A pessoa pode estar louvando a Deus sem ela ser crente. Ela pode estar louvando a Deus sem ter um encontro genuíno com Deus. Porque aí, mais ou menos, fala o que ele fala, mas só que com a nomenclatura diferente. Quando você adora a Deus, é que essa música vai fazer outro sentido na sua vida. Entendeu? Porque quantas pessoas falam assim: ah, obrigada, Jesus, glória a Deus. Não é crente, não é nada. Ela não está louvando a Deus? Ela está. Você pode, da boca do injusto, sai louvor a Deus. De tudo quanto é pessoa, pode sair louvor a Deus. Claro, até dos passarinhos, até das baleias, como diz a palavra de Entendeu? Deus. Mas a diferença até o abismo. é que se você realmente está adorando a Deus, entendeu? Aí que está entre um estilo de vida, não é só cantar. É viver. Aí agora surge a minha pergunta. As pessoas dentro da igreja, como você vê, elas estão apenas cantando, né, esse louvor? Pode ser. Que Os apenas louvores estão sendo cantados, como eu citei lá no salão de baile, as pessoas param e cantam a música. Eles estão reconhecendo Deus de alguma forma, louvando a Deus como se louva umas pessoas que fizeram uma boa ação. Elogio. Tá elogiando a Deus, né? Tá dando méritos para Deus pela grandeza dele, pela sua majestade, pelo sol, né, que nasce na praia maravilhosa, isso sim. Então, louvando assim, pela natureza. É um louvor. Agora, não é um louvor de adoração, é um louvor que está em Hebreus, frutos de lábios, daqueles que confessam o nome de Jesus. Aí é diferente, precisa nascer de novo para Deus receber esse louvor. É assim que eu vejo acredito. Bíblia. Precisa nascer de novo, precisa viver a vida dentro dos preceitos bíblicos que a Bíblia manda. Né? Louvar ao Senhor com toda a sua força. Sim. Com tua alma. Com toda a sua alma, com todo o seu pensamento, diz a palavra de Deus, né? Amém. Assim que diz. Mas que tem muita gente que canta na igreja e não sabe nem o que está cantando, tem. Ah, sim. É verdade. Mas, que gente... não sabe e que não vive, né? Exatamente. Só para encerrar esse assunto. Aqui em Mateus 15:8 diz assim, né, para exemplificar o que vocês estão falando. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que é a diferença Em vão entre me louvor e adoram, adoração.
e os seus ensinamentos e os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Bem isso aí. Então, que cada um possa refletir sobre esse texto bíblico, né? Porque nós corremos o risco de estar vivendo exatamente isso nesse tempo, né? E assim, a degradação, ela é resultado disso, né? De interesses próprios, interesses particulares, interesses, infelizmente, de teor, né? De cunho geralmente pessoal mesmo, né? Financeiro, né? Eu acho que o povo está querendo viver na superficialidade, né? Sim. Não quer profundidade. Quer superfície. Infelizmente. Não quer profundidade. A maioria. Mas, gente, infelizmente, nós estamos chegando ao final, certo? Eu queria pedir para você, Jerusa, de forma breve, dizer o que você aconselha, né, para as pessoas, né? O que elas podem mudar, sabe? O que você pode aconselhar, né, com o tempo de vida musical que você tem, com relação à mudança, né? O que as pessoas podem fazer para mudar, para melhorar? Principalmente essa juventude que tá vindo aí. Que tá vindo. Porque o que acontece? A gente vê que, tipo assim, o que nós recebemos de espelhamento na nossa geração foi uma coisa. Essa juventude que tá aí estão recebendo outra coisa como espelho, né? Então, como você citou aqui, Janires, todo esse pessoal, né, foram espelhos, né, para minha geração, né, da gente ver, né? Então a gente, outro que eu vou citar, o pastor Ademar de Campos, entendeu? Lá do Comunidade da Graça. Comunidade da Graça. Da Comunidade da Graça, né? É que eu tô lembrando alguns, mas se eu for citar todos, eu vou praticar erro. Então, foram espelhos. O que a gente vê? Hoje, esses espelhos estão ficando, né? As pessoas não estão vendo. Então, o que eu aconselho para todo mundo que está querendo começar a cantar, começar a compor, começar a ser um ministro de louvor, a se dedicar à área da música, se Deus tem um chamado para você, se Deus falou com você que está ouvindo a gente aqui agora, e você tem um chamado em relação à música, você procure estudar, procure se aprofundar naquilo que você quer fazer e procure ler a Bíblia, procure estudar a palavra de Deus, para que você tenha conteúdo na palavra do Senhor, tenha estudo em todos os sentidos, tá? Se você quer se dedicar à música, você tem que estudar em tudo, não só a música em si, né? Mas estudar o português, estudar a palavra de Deus, tá bom, gente? Vamos fazer isso, porque com certeza se a gente começar a fazer isso, nós vamos ter uma musicalidade melhor, uma música evangélica mais rica, mais cheia, mais presente, mais com a presença de Deus, né? Na hora que você for cantar, você vai ver que Deus vai agir, né? Então, consagre a sua vida, não tenha uma vida de qualquer jeito, tá? Uma vida qualquer, sem santificação, sem buscar a Deus de verdade, né? Porque sem a santificação é impossível agradar a Deus. A Bíblia fala isso. Eu podia citar um monte de versículo aqui para vocês em relação àquilo que o Senhor quer em relação ao louvor e à adoração. Então, em primeiro lugar, procure estudar. Procure estudar em tudo. Em tudo que você for fazer, tenta fazer coisas boas. A outra coisa que eu gostaria de falar para vocês. Uma vez eu vi um historiador falar uma coisa muito importante e interessante. Quem não conhece o seu passado, prejudica o seu futuro. Então, procure conhecer sobre a música evangélica, desde lá do século passado. Procure começar a conhecer sobre a história da música gospel mais recente, mais antiga. Comece a ouvir esses louvores, essas bandas aqui que a gente citou,
né? Então, como o próprio Geias comentou, procure ver esse passado e fazer com que ele seja um reflexo muito produtivo, muito bom para o seu futuro, para a nossa atualidade da música evangélica e para o futuro da música evangélica. E já aproveitando aqui, me despedindo de todos, agradecendo pelo convite. Deus abençoe grandemente a vida de vocês e cada um dos que estão assistindo aqui, tá? Um abraço, um beijo no coração de vocês. Se vocês quiserem me acompanhar, o meu trabalho no Instagram, Jerusa_Liache. Meu celular é 943088546, 11, né? 943088546. Depois vocês vão pôr o GCzinho aí. Sim, com certeza. Né? E agradecer, né, a oportunidade. Quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, da minha história, tem muita coisa aí, né, que a gente não conseguiu falar tudo, mas outras oportunidades haverão para a gente conversar mais coisas aí em relação à história de cada um. Amém? Amém. Obrigada, Deus abençoe. Amém. E aí, Gesa, Uhum. o que você aconselha para as pessoas? Olha, os músicos praticarem mais a música, podemos dizer assim, com arranjos mais trabalhados. Deus gosta disso. Salmos fala sobre isso. E a letra, que é a mensagem cantada, de adoração, eu vejo que há uma necessidade de buscar mais a vida vindoura. Sim. Veja essa necessidade. A igreja não está buscando muito isso. Fala menos das coisas daqui, você está falando. Muito menos. Menos das coisas deste mundo. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 15:19, se esperarmos em Cristo só para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então está escrito. E a gente vê, ainda está assim ainda. Essas igrejas neopentecostais, Jesus vai te dar o melhor para você, ele está aqui hoje, vai te dar o melhor. Aleluia, aí vamos cantar o melhor. Aí vem lá aquela música lá, né? O melhor de... E vem. Então, assim, isso é o nada. Eu vejo assim que a finalidade da igreja aqui na Terra é a salvação. É uma instituição que ela está para... do hospital, ela está entre o hospital e o cemitério. Essa é a função da igreja. Entre o hospital e o cemitério. Salvação. Para mais outra coisa, tudo bem. Hebreus diz, Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ele dá presente para aqueles que o buscam. Mesmo que você vai lá com curiosidade, é abençoado. Oh, você está curado. Claro, Deus dá presente, ele é bom. Mas o objetivo da igreja não é esse, é salvação, gente. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Essa vida é efêmera, passa rápido demais. Entendeu? Então, eu vejo assim, o louvor tem que agradecer a Deus pela nossa salvação, louvar a Ele pela grandeza que Ele é, né? E a letra tem que voltar a isso. Amém. É assim que eu vejo. Amém. Isso está faltando muito. Amém. Ó, povo, infelizmente nós vamos encerrando por aqui, né? Eu agradeço, Jerusa, pela sua participação, pelo seu tempo, né? Você cedeu o seu tempo aqui pra gente. Muito obrigado mesmo. Eu sou fã da sua voz, sou fã da sua musicalidade. Amém. Sempre que a gente tem oportunidade, a gente chama você para cantar, porque eu gosto mesmo de ouvir sua voz. Gesa, muito obrigado também pela sua voz. Uhum. Você não sabe, mas você me influenciou muito quando eu era pequeno. Me influenciou pra caramba. Eu via você naquela loucura com os panfletos, meu Deus, eu ficava, né, até ajudava, os panfletos, era panfleto pra todo lado. Eu falei assim, meu Deus. Assim, uma influência muito grande do Gesa, né, nessa coisa também de ser mais radical com as coisas. Eu tenho muita, inclusive eu tava falando com meu filho, né, eu falei assim, eu tenho muita influência do Gesa, não parece, mas ele me influencia muito, porque ele sempre teve esse jeito agitado de fazer as coisas, e hoje eu sou desse jeito. Cara, eu vou lá e faço e pronto. Não tem esse negócio de não fazer. Eu vou fazer. E essa influência eu devo a você. Legal. Então, assim, muito obrigado, tá? Pelo seu tempo aqui, né? Agradeço mesmo de coração. E é isso aí, Gias. Tem mais alguma coisa pra falar? Não, o que eu tenho a falar é que, tipo assim, que nós estamos voltando, né?
agora ao podcast. Vamos fazer uma série, né? Quantos? Sim, são 4 episódios. 4 episódios. Estamos nos programando para fazer sobre esse assunto, né? O assunto vai ser música e a influência da música na igreja e a influência da igreja na música, né? Também, exatamente. Aquilo que nós vamos estar debatendo, conversando sobre esse assunto. Então, se você gostou desse podcast, nós estaremos preparando outros, né? Trazendo outras pessoas e estaremos falando mais sobre isso aqui, tá ok? Próximo episódio nós vamos estar aqui com o Lenilson Silva, né? Baterista, professor de música, mas uma pessoa extremamente influente na música, né? Um cara que tem bagagem para falar de música e é uma pessoa que foi um ícone para mim, porque ele foi meu professor de bateria. Na verdade, eu não segui na bateria por opção, né? Mas era extraordinário. Foi meu professor de bateria também. Graças a Deus, ele vai estar aqui com a gente para falar sobre música, né? Sobre a importância da música para a igreja e para o mundo. Ok? Então, gente, Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe vocês. Você que curte o nosso canal, dá aquele like, compartilha com quem você acha que deve ver esse material, mas é um material que a gente faz com muito cuidado, com muito carinho. Amém? Deus abençoe a todos. Shalom. Fiquem com Deus. Shalom.